Como Moisés, o maior compositor dos salmos, como Davi, estavam em locais tenebrosos, esconderijos, fugindo de perseguições. E uma das coisas que veio como prioridade aos seus corações foi: louvarei ao Senhor e registrarei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Aleluia. Então perceba que estes salmos, ao serem inspirados por Deus, nós entendemos o seguinte: o que, Edson? Isso aqui, que até a adoração que agrada a Deus é Ele quem põe em nosso coração. Vê se você pega esse trocadilho comigo. O que sai de mim para Deus, repito, o que sai de mim para Deus não o glorifica. O que sai de mim para Deus não o glorifica, mas o que vem de Deus para mim, isso o glorifica. Porque primeiro, em nosso estado de pecaminosidade e depravação, qualquer tentativa de agradar a Deus é falível. Mas quando Deus põe em nós o seu Espírito, aí o que sai de nós o glorifica. Uma vida devotada de adoração a Deus. Eu friso aqui o salmista Davi, no salmo de número 63. Ele faz questão de dizer algo muito simples a todos nós, quando escreve no deserto de Judá, dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Ele escreve e diz: meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Diz que de madrugada ou cedo te buscarei, e declara dizendo: no deserto a minha alma tem sede de ti. Perceba que locais áridos fazem com que o nosso corpo peça água, seguido da água peça comida, por causa da fome. Mas a primeira coisa que vem a nós quando estamos ou em momentos difíceis, aridez, desertos, a falta de hidratação, cheira-nos sede. Embora Davi estivesse com necessidades físicas, sede, necessidades físicas, fome, antes de qualquer comida, antes de qualquer bebida, a alma de Davi não almejou as coisas materiais. A alma de Davi almejou a presença de Deus. Peraí para ver se você entende isso aqui. O deserto gera em nós sede, mas crentes espirituais, pessoas que confessaram a Cristo como seu Salvador, antes de qualquer materialidade, eles irão almejar a presença de Deus. Pois pouco importa bebidas, água, comidas, os bens materiais, se não temos a presença de Deus. O que mantém o crente íntimo de Deus, o que mantém uma pessoa firme na presença de Deus, é a sua vida de oração, e uma alma que tem fome e sede pela presença do mesmo. No Espírito nós aprendemos a almejar a Deus. Repito aquilo que tenho pregado há alguns dias e falei aqui no secreto com o Wellington. No deserto, nas tribulações, Deus prova a nossa fidelidade. Nos momentos de fartura e de bênçãos, Deus, Ele prova a nossa gratidão. E hoje nós temos fartura de alegria. O Senhor está provando a nossa gratidão. E quem está grato e recebe de Deus esta salvação, o seu primeiro motivo, ou a sua primeira orientação, motivação, é uma vida de adoração a Deus e expressões de alegria pela gratidão ao Senhor nosso Deus. Gratos, pois o Senhor fez por nós. O Salmo de número 116 é um salmo que está incluso no 5º livro da sequência dos salmos. Pois, se você não sabia ou sabe, eu quero lembrar a sua mente e ensinar para você que os 150 salmos são separados em 5 compartimentos.
assim como também é separado o Pentateuco, ou seja, os 5 livros que abrem as Escrituras: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro dos Salmos, ele também é dividido em 5 compartimentos. Quantos compartimentos, irmãos? 5. E por curiosidade eu fui pesquisar, e eu percebi que cada compartimento, cada divisão dos Salmos tem a ver com as 5 divisões do Pentateuco. Pois a primeira sequência exalta a Deus pela criação. A segunda sequência dos Salmos exalta a Deus pela libertação. A terceira sequência exalta a Deus pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua lei. A quarta sequência exalta a Deus pelo sustento no deserto. E a quinta sequência exalta a Deus pela sua grandeza e pela lembrança da sua palavra. Pois em Gênesis temos a criação, em Êxodo a libertação, em Levítico a excelência da lei de Deus, em Números um Deus que sustenta no deserto, e em Deuteronômio um Deus que nos lembra da sua palavra. E nessa noite nós estamos aqui pelos seguintes fatos: primeiro, porque Deus nos criou para a sua glória. Segundo, Ele nos libertou quando estávamos no deserto do pecado. Terceiro, Ele nos deu a sua preciosa palavra. Quarto, Ele te sustentou no deserto. E quinto, Ele te preenche, te lembra das Escrituras para te manter firme na presença dEle. Dê glória a Deus em nome de Jesus. O Salmo de número 116, ele exalta exatamente a alegria, a gratidão ao Senhor. É o nosso cântico aqui nessa noite. Vidas alegres, vidas cheias da presença de Deus. A salvação provida por Deus a nós gera tão grande sentimento de gratidão, ou ao menos deveria ser expresso por todo crente salvo. Aqui a gente começa a levar umas pequenas chicotadas de Deus, porque nem tudo são flores. Um crente alcançado pela graça de Deus deveria, ao menos, levar uma vida de glorificação ao Senhor, levando em consideração os tempos tenebrosos que nós vivemos. Pois, pulando para o Novo Testamento, nós encontramos Paulo lamentando e dizendo a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Se ele já dizia isso, relatando e enfatizando aquele momento, com toda certeza iria piorar nos dias em que nós estamos. Até para aquele que foi alcançado pela graça de Deus, com falta de sentimento de gratidão, eles, ou ele, ela, vacilaria caminhando diante do Senhor. Pois em momentos de apertos e trabalhosos, vacilaríamos em ser gratos a Deus e murmuraríamos, porque Deus fecharia os céus para nós. Volta para os Salmos e pegue isso aqui comigo. No deserto, Moisés cantou e disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi cantava dizendo: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, a minha alma almeja a tua presença. Eles cantavam a libertação, mesmo que o céu parecesse de bronze e que Deus não estivesse os ouvindo, ainda que escondidos como Elias dentro de uma caverna, eles ouviam a voz de um Deus que já estava no teu esconderijo, dizendo: filho, filha, o que fazes aqui? Levanta, come, bebe e anda, pois o caminho é longo e extenso. Como Moisés, que ouvindo de Deus a resposta dizendo: eu enviarei o meu anjo, eu enviarei ainda a nuvem e a coluna de fogo. Moisés para por um momento e medita: peraí,
vai ter anjo, também terá nuvem e coluna de fogo. Mas eu quero saber de uma coisa: e a tua presença, Deus, aonde é que está? Moisés, de frente com Deus, clama como se fosse um salmo de cântico, dizendo ao Senhor: para eles pode mandar o anjo, para eles pode mandar a nuvem, mas veja só, para mim isso não cola. Se não for com a tua presença, não nos faça subir daqui, pois eu sei, nós sabemos nessa noite, que sem a presença de Deus é impossível continuar, é impossível avançar. Escute em nome de Jesus, com as mãos levantadas, entre nessa mensagem e receba essa palavra de Deus. A presença de Deus, ela vai contigo para te fazer descansar. A presença de Deus está na tua vida, na ação do Espírito Santo de Deus, para que você caminhe, para que você continue e receba o consolo espiritual que vem pela presença de Deus. Aleluia. Diga um amém, satisfação. Aleluia. As expressões de alegria ou de alegrias deveriam estar estampadas na frente dos crentes, pois, como já dizia Billy Graham, a Bíblia que o mundo precisa ler somos nós. O que dizer então de crentes que andam cabisbaixos, entristecidos e com as suas cruzes nas costas, caminham com tristeza em seu coração, não entendendo que o peso que nós carregamos hoje, as lutas que nós carregamos hoje, é Deus provando a nossa perseverança. Meu Deus, eu quero usar a vida dela aqui como exemplo. Quantos pesos, tribulações e lutas travadas essa mulher não teve com Deus? Ai, irmão, vai, para de graça, vem comigo em nome de Jesus. Quantas batalhas e quantas tribulações você precisou passar para entender que Deus estava te chamando a permanecer na intimidade com Ele? Eu vou te provocar então. Se precisar, Deus vai tirar a comida da despensa. Eu vou falar. Deus vai tirar o azeite da botija e vai fazer faltar a farinha. Mas para Satanás ele não perde a tua alma. Não perde. A perseverança dos santos é provada nas tribulações. Você precisa sofrer e suportar com paciência até alcançar as promessas de Deus. Lute em gratidão. Aí eu quero ver se ele não transforma aquela mulher, se ele não transforma aquele filho, se ele não te faz ganhar aquelas batalhas travadas no espiritual com Deus. E cuidado, pois agir com gratidão nem sempre precisa ser estampado diante dos homens, pois Deus ou Cristo, quando nos ensinou sobre intimidade com Deus, ele disse: quando orares, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto. Olha a gratidão desse crente. E o teu pai que está em secreto, agora vem a melhor parte, te recompensará publicamente. Quem planta no secreto com Deus, quem luta no secreto com Deus, quem permanece perseverante no secreto com Deus, são aqueles que não expõem suas lutas, mas tem a calma que nem todos aqueles que estão para ser exaltados por Deus vivem uma vida no anonimato, pois aquele que planta no secreto colhe publicamente as bênçãos de Deus. Olha a salvação na tua casa, olha a salvação na tua família. Vede com grandes são os feitos de Deus dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no meio da tua família. Aleluia. Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Ora, a gratidão, por sua vez, é uma qualidade de quem se sente
sente grato. Pois uma das características e qualificações do crente, irmão, tem que ser uma vida de gratidão. Mas Edson, faltou isso. Edson, faltou aquilo. Tais pessoas tiraram as mãos quando eu mais precisava. Quem já ouviu esse lamento? Oh, quantas vezes, né? Aquelas irmãzinhas, aqueles irmãos que chegam até você e dizem: eu não aguento mais caminhar. Aí você vai perguntar, como qualquer uma pessoa comum, por quê? Aí eles vão dizer: acabou a dispensa, até a água da boca. As pessoas que deveriam colocar as mãos sobre mim, não colocam. E quem apanha primeiro? O pastor nem foi me visitar. É assim ou não é? Entenda. Às vezes Deus precisa tratar com você pessoalmente. Nem sempre Deus te chama no meio de uma multidão. Nem sempre Deus vai te chamar no meio de muitas pessoas. Às vezes Deus precisa te isolar um pouco de tudo e todos, para cultivar dentro de você a sua gratidão. Pois a gratidão é um exercício em nossa mente para bons sentimentos, os quais podem ser até por meio da sua maravilhosa graça. Ou seja, quem recebe a graça de Deus e vive debaixo dos seus cuidados são pessoas, são crentes, aqueles que permanecem na fé com Deus ou em fé com Deus, que vivem uma vida que espelham a gratidão. Perceba mais ainda que houve um maior, e há um maior benefício que nós temos aqui nessa noite, para continuarmos alegres e engrandecendo o nome de Deus. E esse maior benefício se chama a nossa salvação. Pois são três coisas que deveriam alegrar o coração ou os corações dos crentes libertos por Deus. Primeira coisa, a mensagem da cruz. Segunda coisa, uma vida de santificação. Esta mensagem. E terceira coisa, a mensagem sobre a alegria da salvação. Nós lamentamos, pregadores, cantores, pois quando cantamos essas coisas, pregamos essas coisas, nem todo mundo recebe com alegria. Mas quem está em contrito coração e quebrantado diante de Deus, ele irá perguntar ao Senhor. E sem coisas ou palavras para expressar a Deus, eles perguntarão: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aleluia. Eu acredito que ele passa um tempinho e se lembra: peraí, se eu não tenho o que dar ao Senhor, ao menos um ato, uma motivação, um impulso eu terei. Eu pegarei e levantarei o cálice da salvação que o Senhor fez para comigo. E o que você vai fazer, salmista? O que você vai fazer, família Paiva? O que vocês farão, igreja de Deus? Nós invocaremos ao nome do Senhor. E por que nós invocaremos o nome do Senhor? A Bíblia responde para nós: porque Ele é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vai se andar. Ele é aquele Deus que pela boca de José prometera livramento sobre o povo judeu, que de quais nós descendemos. Sim, pela boca destes Deus deu livramento, sendo água quando a rocha parecia seca, sendo água doces quando todos eram amargos, sendo a coluna de fogo de noite para que eles não morressem de frio, sendo a coluna ou a fumaça, a nuvem de dia para trazer refrigério, sendo Deus que abre o mar vermelho para todos passarem com o pé enxuto. Ele é aquele Deus, o nosso Senhor, que se revela como livramento no meio do deserto. É aquele que no tocar e no som da trombeta, ele derruba as muralhas
montes, não importando quem esteja do outro lado. Ele é aquele que a palavra da orientação pela boca dos profetas. Ele é aquele que se apresentou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é este Deus a quem nós invocaremos? É aquele que curou o paralítico, não importando quanto tempo estava aleijado ou paralisado. Ele é aquele que estancou o fluxo de sangue de uma mulher que necessitava da cura e da libertação. Quem é este? É aquele que, caminhando pelo caminho de Jericó, encontra um cego, atende seu pedido e dá-lhe de volta a visão. A quem nós invocaremos? Quem é esse Deus? É aquele que, não levando em conta a vergonha da cruz, em gratidão a Deus, levou a parte principal do madeiro em suas costas, sendo erguido com a vergonha do mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e para dar-nos a salvação e gerar gratidão em nossos corações, ele suporta o peso da cruz. Ele suporta aquela vergonha, enquanto muitos estavam o julgando, o humilhando ao Deus que nós invocamos, dizendo: este não é o Rei dos Judeus, este não é o Senhor do sábado, desce daí, salva-te a ti e a nós. Pelo contrário, suportando a calúnia, suportando a vergonha, ele puxa seu último fôlego, ele vai até a última gota de sangue e diz para todos nós: está consumado. Sábado em silêncio, domingo de madrugada, aquela pedra se move, o selo é quebrado, ele salta para fora daquele túmulo, gritando, porque já ressuscitou. Então você pode invocar, você pode agradecer a Deus, porque ele está aqui para te perseverar, para te manter na presença dele e gerar dentro dos nossos corações um sentimento de gratidão. Aleluia! Quem mais sente a presença de Deus aqui? Adore a Deus. A presença dele está nesse lugar. Expresse gratidão diante do Senhor. Alguém foi salvo. Alguém orou para que você estivesse aqui. A presença dele está nesse local, nesta igreja, neste lugar. O seu Espírito testifica com o teu Espírito que tu és filho de Deus. Você vai deixar passar despercebido ou você vai se entregar nessa noite para que o seu coração seja tocado pela presença dele? Entenda, a exortação de Deus para você nessa noite é: rasgue o seu coração, quebrante-se diante da presença dele, pois ele gera em nós sentimentos de alegria, poder do seu Espírito Santo e salvação para as nossas almas, um cântico de vitória, pois nessa noite ele inverte as palavras de ingratidão com palavras de gratidão, ele tira aquela tristeza e gera alegria, e enfoca, expressa e arranca de dentro de nós a graça que ele mesmo colocou, para que nisto sejamos todos cheios da presença dele, do poder do seu Espírito. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.
A sua adoração nessa noite é sua oração a Deus. A sua oração nessa noite é sua adoração a Deus. Você que ainda não se desprendeu, desprenda aí, no nome de Jesus, destrava esse cadeado. Entregue-se sem reservas, pois aquele que se dar ao Senhor, ou se dá para Deus, com todo o seu corpo, com toda a sua alma e o seu espírito, são cheios, plenos e satisfeitos em Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por esta família.